Então, a professora Rosileia, ela é formada em licenciada em Biologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é mestre e doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, que está atuando como a coordenadora na ACCS, que é Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade, e a Escola Sustentável, tendo como campo de atualização na creche da UFBA e escolas públicas parceiras. Atuou também na ACCS, Trilha Interpretativa da Biodiversidade em Áreas Verde Urbana, em uma perspectiva formativa da educação ambiental. Atua atualmente também como responsável pela atividade da educação ambiental do projeto na restauração florestal e produção da água em bacia hidrográfica da Bahia, que é um programa de ação integrada com a parceira de UFBA e a Embrasa, empresa de águas e saneamento da Bahia. Também atua como membro da equipe do projeto do conhecimento etnológico local como fundamento da inovação educacional para ensino de ciências intercultural, desenvolvido em comunidades e pescadores de litoral norte de Bahia. Desculpa o sotaque. E o professor Diego é o professor da prática de ensino e estágio supervisionado da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, no UFCBA, da Universidade Federal de Grande Dourados. É licenciado e bacharel nas Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da Londrina e é especialista em análise de educação ambiental e em ciência da terra da UEL. É mestre e doutor em ensino de ciência e educação matemática pela UEL. Tem experiência na área de ensino de ciência, com ênfase em análise de conteúdo, processos de ensino de aprendizagem, teoria e aprendizagem, na educação ambiental, interpretação ambiental e trilhas interpretativas e a gamificação da educação. Então, sejam bem-vindos, palestrantes, professores. Então, agora eu dou a palavra para vocês. Obrigada. Obrigado, Julinho. Eu conversei com a professora Rosileia anteriormente, né? A gente combinou aí de fazer a divisão das falas, né? Eu vou começar então, porque a minha fala vai ser um pouco mais conceitual, né? Enquanto a professora Rosileia ficou aí de trazer questões mais práticas, né? Dos projetos que ela realiza e tudo mais. Então, eu vou começar com essa abordagem, né? Por uma abordagem mais conceitual. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento da minha apresentação com vocês. E aí vocês só me dão um ok aí se está aparecendo, se está tudo ok. Tá certo, Julinho? Está aparecendo minha apresentação aí, minha tela? Está, professor. Então, queria começar agradecendo ao Ney, a toda a equipe do Ecoagris, a Julim por essa mediação. Acho o projeto muito relevante, muito importante aqui para a nossa região, e estou feliz em poder colaborar com o projeto dessa maneira. E prazer, professora Rosileia, né? A gente não se conhecia anteriormente, quero muito conhecer o trabalho que você vem realizando. Então, né, como a proposta é falar de educação ambiental em contato direto com a natureza, eu queria primeiro esclarecer qual que é a minha relação com a educação ambiental, principalmente com a educação ambiental na natureza, né? Eu trabalho com interpretação ambiental e trilhas interpretativas desde 2007, né? Desde quando eu estava na minha graduação em ciências biológicas, e tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, eu também desenvolvi trabalhos com educação ambiental em trilhas interpretativas, principalmente em trilhas que ocorriam lá no Parque Estadual Matos Godói, em Dourados, no Paraná. Em Dourados, não, desculpa, em Londrina, lá no Paraná. E aí, de lá para cá, né, eu venho estudando a educação ambiental, e principalmente essa educação ambiental que ocorre em contato direto com a natureza, e venho desenvolvendo trabalhos também e ensinando sobre esse tópico.
E para hoje, né, eu preparei aí uma apresentação onde eu vou defender duas teses sobre esse tópico, sobre esse assunto da educação ambiental em contato com a natureza. A primeira dessas teses é que a educação ambiental na natureza não é só o ensino para a educação ambiental na natureza, é mais do que isso, né, como costuma-se comumente, né, forma do senso comum, acreditar que a educação ambiental se trata do ensino, né, mas não é só isso. E a outra tese que eu vou defender hoje é que o ensino para a educação ambiental na natureza deve seguir uma tendência alternativa àquela tendência tradicional pedagógica de educação. Tá? Um erro que normalmente se comete, né, quando vai se trabalhar com educação, e principalmente com educação ambiental na natureza, é tentar reproduzir o que se tradicionalmente conhece como a educação urbana, né, enquanto a educação ambiental e principalmente a educação ambiental na natureza devem seguir tendências alternativas a essa educação tradicional urbana. E aí, primeiramente, né, para defender essas teses, eu queria evocar o Carlos Frederico Bernardo Loureiro, que é um autor da educação ambiental, pesquisador e professor da UFRJ, que eu sigo, né, desde sempre, conheci conceitualmente a educação ambiental com ele. Gosto muito da forma como ele aborda a educação ambiental, ele é um freiriano, né, eu também me considero um freiriano, então eu tenho, né, uma certa relação né, bastante próxima às ideias que ele defende, né, gosto muito, e uma das principais ideias que ele defende sobre a educação ambiental é que ela não é só um movimento pedagógico, mas também um movimento político e um movimento científico, né, que ocorre no século XX em resposta às crises, né, e às previsões também de crises ambientais que se fazia principalmente entre a década de 60 e 70. Então, a educação ambiental, ela surge como um movimento de características políticas, de características científicas e de características também pedagógicas. Então, né, nem toda educação, partindo desse ponto de vista, nem toda educação ambiental significa o ensino de alguma coisa, como no senso comum se costuma reduzir a educação ambiental como se fosse o ensino de algo, né, como se fosse o ensino de comportamentos pró-ambientais, como se fosse o ensino da consciência ambiental ou algo assim, né, a educação ambiental, portanto, é mais do que isso. Enquanto movimento político, ela aparece como a busca pela construção de políticas públicas que visam educar ambientalmente. Essa construção de políticas públicas, quando a gente parte para a educação ambiental na natureza ou em contato direto com a natureza, essas políticas públicas elas estão voltadas principalmente para as unidades de conservação, para a constituição, para as políticas das unidades, para a execução dessas unidades, a demarcação de territórios, né, e o gerenciamento dessas unidades de conservação, principalmente a partir de ações de educação ambiental. E essas ações de educação ambiental em unidades de conservação normalmente ocorrem por meio do que a gente conhece como interpretação ambiental, que não é a mesma coisa que educação ambiental, pelo contrário, ela é muito, ela data de um período anterior à educação ambiental, ela data do início do surgimento dos parques ecológicos, né, principalmente os parques ecológicos norte-americanos, e para dar uma resposta à visitação sustentável, né, nesses parques, né, então nesses parques haviam naturalistas que frequentavam esses parques no intuito de investigar, de pesquisar, de conhecer a natureza desses parques, e existiam visitantes comuns, né, curiosos, e também em busca de momentos de lazer. Então, quando essas pessoas se encontravam, né, acontecia que os visitantes comuns se aproveitavam desses guias, desses naturalistas, e os faziam como guias, né, perguntando e matando suas curiosidades, e a partir desse momento foi se teorizando a atividade,
né, foi se encontrando a importância dela, né, e se caracterizou como essa atividade de interpretação ambiental, que atualmente, nas unidades de conservação, é a atividade por meio da qual, né, se realiza ou que serve para a realização da educação ambiental nessas unidades de conservação. E essa interpretação ambiental ela é usada principalmente também em atividades de ecoturismo nessas unidades de conservação. Nem todas as atividades que ocorrem de visitação em unidades de conservação são atividades ecoturísticas, né, propriamente ditas. Muitas vezes também são outros públicos, por exemplo, públicos escolares, que fazem uso das unidades de conservação com outros fins, né, que não somente a recreação. Mas o ecoturismo também, ele tem um peso muito grande dentro dessas unidades de conservação e da promoção da educação ambiental em contato direto com a natureza dentro dessas unidades de conservação. E em outro lado, né, por outro lado, também a promoção de políticas públicas voltadas para a educação do e no campo, né, que por meio dessas políticas de promoção desse tipo de educação, né, atua por meio, né, a educação ambiental ela ocorre, ela se realiza dentro dos movimentos sociais, né, dentro da pedagogia de alternância, e também dentro das atividades, né, agrícolas. E aí as atividades agrícolas, a gente sabe que o sítio, né, da educação ambiental não é na agricultura tradicional, mas é na agroecologia principalmente, né? Então, por meio da agroecologia, por meio da promoção da agroecologia por políticas públicas, se tem a promoção também da educação ambiental em contato direto com a natureza. Enquanto movimento científico, né, educação ambiental, ocorre a pesquisa sobre como educar ambientalmente, né? Principalmente pesquisas do campo fenomenológico, baseadas na sensibilidade, na percepção, né, e na resposta que os indivíduos dão ao meio, dão aquilo que eles presenciam, aquilo que eles experienciam, como que eles agem na natureza, né? Então, os estudos sobre como que os sujeitos percebem a natureza, respondem à natureza e agem na natureza, estudos focados na sensibilidade ambiental e no comportamento pró-ambiental, né, em grande parte, é a maneira como o movimento, né, a educação ambiental enquanto movimento científico atua. E o que é né, principal no senso comum das pessoas é a educação ambiental como um movimento puramente pedagógico, né? Então a gente já desmistifica, não é um movimento puramente pedagógico, mas ela também é um movimento pedagógico, e pode-se dizer que sem um movimento pedagógico não há educação ambiental, né? Porque se refere justamente ao ato de educar, ao ato de ensinar sobre questões, sobre conhecimentos, né, relacionados a uma relação mais amistosa, né, mais equilibrada com o meio ambiente. Então, esse movimento pedagógico é o que trata justamente do ensino para a educação ambiental. Então, né, dentro desse movimento pedagógico, a gente tem o público que é atendido, ou seja, se é um movimento que visa ensinar conhecimentos, então é ensinar para quem? Quem é o aprendiz? Quem é o sujeito, né, que constrói, né, que precisa, portanto, construir esse conhecimento da educação ambiental. E a gente pode dizer que na interpretação ambiental, né, dentro das unidades de conservação, a gente tem visitantes, né, ou a gente tem os turistas, né, do ecoturismo. Né, enquanto lá na educação do e no campo, a gente tem os educandos da alternância, a gente tem os militantes dos movimentos e a gente tem os residentes da agroecologia. Então, esses são os sujeitos, os principais sujeitos da educação ambiental em contato direto com a natureza, né? Portanto, os visitantes, os turistas, né? Quando a gente fala de visitantes, a gente está se referindo principalmente àquele público urbano, aquele público que vive em distanciamento com os ambientes naturais, aquele público que vive com um certo grau de alienação sobre esses ambientes, né? Principalmente também um público que é educado a partir de uma tendência pedagógica tradicionalista urbana,
né, e a mesma coisa pode-se dizer sobre esses turistas, né, que também frequentam, né, essas atividades de educação ambiental por meio de atividades ecoturísticas. Enquanto na educação do e no campo, nós temos os próprios sujeitos do campo, os próprios sujeitos que vivem em contato direto com a natureza, né? E quando a gente fala que pela agroecologia a gente torna concreta a educação ambiental, né, a gente está se referindo aos residentes da agroecologia, ou seja, aquelas pessoas que fazem parte do processo, aquelas pessoas que não estão somente visitando, em algum momento elas vão deixar aquele lugar, né? Então, enquanto os visitantes eles são pontuais, eles são corriqueiros, eles têm uma vivência delimitada dentro de um espaço, de um tempo específicos, os residentes, os militantes, os educandos da alternância também, eles são pessoas que já estão em contato direto, né? Então, portanto, a educação ambiental serve principalmente para trabalhar esse contato, trabalhar essa experiência, essa percepção desses sujeitos, né, que não necessariamente por estarem em contato direto com a natureza, têm a sensibilidade, têm os comportamentos que a educação ambiental visa ou vislumbra alcançar. Então, o ensino para a educação ambiental na natureza, ela é uma tendência diferente daquela tradicional. Diferente como? Porque o principal foco da educação ambiental na natureza é o domínio afetivo, né? Então, a gente pode subdividir o domínio, né, do desenvolvimento humano, os domínios do desenvolvimento humano, entre o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio psicomotor, né? Enquanto o ensino tradicional urbano tem um foco, né, muito maior no domínio cognitivo, né, e até mesmo educação ambiental tradicional urbana, como o próprio Loureiro vai tratar, né, nas diferentes tendências da educação ambiental, e a urbana ela ocorre muito por uma tendência tradicionalista que também foca no domínio cognitivo. A educação ambiental em contato direto com a natureza já trabalha a partir de um outro domínio, né, priorizando o domínio afetivo, que é o domínio dos sentimentos, dos valores e das atitudes dos sujeitos da educação, né? E tem também como escopo a responsabilidade ambiental, né? E a gente pode traduzir a responsabilidade ambiental como aquela noção, né, uma noção tanto em forma de conhecimento, de compreensão, né, de lembranças, como também um conhecimento afetivo, um conhecimento do domínio afetivo, né, de atitudes, de valores relacionados à relação que existe entre o sujeito, entre o indivíduo, entre o homem, ou o ser humano, a sociedade, com o ambiente, né? E essa relação, uma relação de via de mão dupla, né? Na medida em que os indivíduos, eles atuam, e essa atuação tem consequências diretas no meio, né? E transformam o meio. Então, né, numa visão freiriana, todo indivíduo é um indivíduo que transforma o mundo, né? A consciência, ela se dá dessa maneira, ela se dá transformando o mundo, mas ela não só transforma o mundo, como ela também é transformada pelo mundo. Então, por isso que eu digo que existe um sentido fenomenológico bastante intenso, né, nessa concepção, porque a consciência ela é sempre consciência de algo, né, e sendo uma consciência de algo, ela é uma consciência que ela é também moldada por algo, e molda esse algo que é objeto dela, né? Então, essa noção de responsabilidade, né, apesar da educação ambiental, ela ter como seu objetivo último a cidadania ambiental, né, aquele hábito responsável, né, e sustentável do indivíduo, cotidiano do indivíduo, na educação ambiental, em contato direto com a natureza, essa cidadania ambiental se dá principalmente pela formação da responsabilidade ambiental.
Então, principalmente em atividades com visitantes e com turistas, né? Quando ocorrem em unidades de conservação, quando se diz, né, que a atividade é pontual, ela dura só um espaço de tempo e logo os sujeitos saem daquela situação e voltam para o cotidiano urbano, para o cotidiano daquela vida alienada, né, por assim dizer, pode-se dizer que a cidadania ambiental não se forma por completo, mas que a formação da responsabilidade ambiental, ou seja, dessa noção de relação com o mundo, ela sim pode ser atingida e tem a sua potencialidade de ser atingida, principalmente quando os sujeitos estão em contato direto com o mundo, né? Uma noção de responsabilidade que não se forma quando esse mundo é representado para eles por meios ilustrativos, ou por narrativas, ou por um contato indireto, né? Essa responsabilidade dificilmente é formada dessa maneira. Então, por isso que a responsabilidade ambiental pode-se dizer que ela é o escopo da educação ambiental, especificamente que ocorre em contato direto com a natureza. Né? E existe também nessa educação ambiental em contato direto com a natureza uma relevância muito grande dos conhecimentos procedimentais ou processuais, né? Procedimentais para o Cole, né? Processuais para o Bloom, que são conhecimentos do domínio cognitivo que são importantes na educação ambiental em contato direto com a natureza, principalmente pelo fato de que essa educação, essa modalidade em específico da educação ambiental, nessa modalidade precisa ocorrer o que alguns autores chamam de controle da experiência, né? Ou seja, a tarefa do educador ambiental em contato direto com a natureza é um papel, né? Ele tem um papel muito importante de controlar a experiência educacional né, nesse contato direto. E esse controle, ele ocorre, né, eu gosto muito desse trabalho que eu trago aí como referência também, que é o Manual de Introdução à Interpretação Ambiental, elaborado pelo projeto Doces Matas, em 2002. Eu gosto muito desse material porque ele traz uma noção de uma educação que ocorre em contato direto com a natureza, que foi construída ao longo do século XX, né, principalmente por alguns pesquisadores clássicos nessa área, como é o Freeman Tilden, como é o Sam Ham, né, que são educadores e pesquisadores, né, dessa área, que foram precursores dessa área no século XX, que traz que esse controle da experiência na educação ambiental em contato direto com a natureza, ele ocorre principalmente no sentido de que a educação ambiental em contato com a natureza seja prazerosa, seja significativa, seja organizada, seja provocante, seja diferenciada e seja temática. Então, né, quando se diz que deve né, haver um controle, né, nessa tendência pedagógica para a educação ambiental em contato com a natureza, ou para a educação ambiental na natureza, esse controle, né, da experiência, ele deve servir para que a experiência seja prazerosa, né, no sentido de que ela seja cheia de elementos apetitosos ao sujeito da educação, né, ou seja, que ele goste daquilo que ele está experienciando. É diferente, então, né, então a gente começa a ver as características, né, como elas se diferenciam da tendência tradicionalista urbana, né, enquanto nessa tendência a formalidade da situação, ela caminha no sentido de punir os indivíduos, né, no sentido de que o controle é um controle aversivo, o controle das escolas é um controle aversivo. Então, se você, né, é uma criança lá do 7º ano, um adolescente do 9º, um jovem ali do 3º ano do ensino médio, e lhe dão tarefas pedagógicas, né, tarefas de aprendizagem ali para que você desenvolva o seu conhecimento, considera-se que a consecução dessas tarefas não é nada mais que a obrigação do aprendiz. Né? Então, quando ele desvia desse caminho, né, quando ele não atinge os objetivos que lhe foram programados, né, e tal, o que acontece normalmente é uma punição, né? Então, o sujeito ele fica retido, ele vai para uma coordenação pedagógica, né? Os pais
são avisados, ele, enfim, né, vai para exame, fica nas férias escolares na escola e tudo mais. Então, acontece, né, uma série de situações em que a gente pode considerar o controle uma tendência pedagógica de controle aversivo. E aí os teóricos, eles dizem que na natureza, né, nessa educação que ocorre na natureza, a experiência ela tem que ser controlada para que ela seja prazerosa, ou seja, o controle da situação, né, a pedagogia, ela tem que ser uma pedagogia do reforço e não uma pedagogia da punição. Portanto, né, um dos procedimentos, dos métodos adequados é de se medir, né, uma das atitudes, na verdade, pedagógicas adequadas em contato direto com a natureza é a de medir a proporção e o grau de elementos aversivos, ou seja, não se quer dizer que não possa haver elementos aversivos na experiência do sujeito da educação, né, porque alguns podem até questionar, mas e os impactos ambientais, né, não é importante que as pessoas sejam levadas a presenciar não somente paisagens belas, né, e ambientes conservados, mas também que vislumbrem os impactos humanos, né, sobre esses ambientes, e vejam também coisas que não lhes agradam, né, no sentido pedagógico da coisa, ok, mas isso precisa ser controlado, né, no sentido de que aquela experiência, no fim das contas, né, como um todo, seja uma experiência prazerosa, porque dentro do domínio afetivo, a gente pretende conservar, né, no mundo, muito mais aquilo que nos agrada do que aquilo que nos afeta, né? Normalmente aquilo que nos afeta negativamente a gente pretende evitar, a gente pretende, mesmo que a gente não tenha como dar um fim naquilo, dar uma extinção naquilo, a gente evita e faz com que aquilo esteja longe do nosso campo de percepção. E a gente sabe que a educação ambiental, na natureza, ela não visa isso, ela visa uma aproximação do sujeito com o meio natural. Então, portanto, né, controlar a experiência para que ela seja prazerosa, para que ela não lembre a formalidade, ou seja, lembrando a formalidade, o indivíduo vai estar sempre esperando que alguma punição venha, né, vai estar sempre fazendo algo que não se pode fazer escondido, né, em trilhas interpretativas, por exemplo, o sujeito espera a fila andar um pouco para entrar no mato onde ele quer entrar fora da trilha ali, para relar em alguma coisa, para pegar alguma coisa e tal, né? Então, quando a situação lembra formalidade, ela também evoca alguns subprodutos emocionais, né, que acarretam em comportamentos indesejáveis do sujeito no meio, ou em aprendizagens também indesejáveis, né, e não ser carregada de mensagens imperativas também. Então, quem costuma lidar com essa educação ambiental que ocorre em ambientes naturais, sabe que existe um esforço muito grande de controlar o comportamento do sujeito para que, né, ou ele não degrade o meio, né, naquela noção urbanizada que se tem aquele sujeito visitante, principalmente quando se trata de visitantes ou de turistas, né, e também para que ele não se machuque, né, para que nada aconteça com aquele sujeito. Então, a gente acaba tendendo a dar muitas ordens, né? Não sai da trilha, não faz isso, não faz aquilo e tal, né? Então, tem que controlar um pouco essas mensagens imperativas para que elas sejam suficientes, mas elas não sejam usadas em excesso, né? E leve, de novo, né, aquela situação de formalidade, de controle excessivo sobre o sujeito. E aí outro controle da experiência bastante importante na educação ambiental na natureza é para que ela seja significativa, ou seja, que se leve em consideração o que é percebido, tanto o que é percebido pelo sujeito, quanto o que não é percebido, de modo que aquilo que não é percebido por ele, mas que é um objeto de importância para a educação ambiental, que para isso ele seja sensibilizado, ele passe a perceber, né, que ele passe a responder de alguma maneira aquele objeto, aquela situação, aquele elemento natural, né, ou aquele elemento, enfim, aquele objeto de mundo. Tá? E também para bem aproveitar aquilo que o sujeito percebe, né, levando em consideração que a gente não consegue de antemão saber a maneira como o sujeito percebe o mundo. Cada sujeito percebe de uma maneira, cada sujeito
tem uma intencionalidade, sua consciência, né, ela é uma consciência de mundo, e uma consciência de mundo particular daquele indivíduo. Então, é bem aproveitar o que é percebido, tanto no sentido estético da coisa, né, ou seja, existem coisas que despertam o interesse das pessoas, e é um interesse puramente irracional, né, um desejo, uma atração irracional, uma atração estética, tanto quanto aquelas sensibilidades epistemológicas, ou seja, relacionadas ao conhecimento, coisas que as pessoas fazem, que provocam as pessoas a elaborar questões, né, a falar o que é isso, o que é aquilo, né, por algum motivo, ou coisas que elas conhecem e que elas, na verdade, não que elas conhecem, mas que elas reconhecem de alguma forma, né, ou seja, existe um padrão ali, um padrão que me é familiar, e, portanto, eu olho para aquilo e aquilo desperta a minha curiosidade, aquilo desperta a minha sensibilidade, aquilo desperta meu interesse, né? Sei lá, é um cheiro de alho, é um som que eu costumo ouvir também lá na minha cidade, de onde eu venho, é um padrão, é uma forma que lembra alguma coisa, né? Então, quem já foi comigo lá para Bodoquena, né? Quem foi lá no Parque Nacional da Bodoquena, eu sei que tem alguns alunos aí que já foram, né, a Juling, a Aline, a Andréia, etc. Né, lembra lá do que é o que tem o Morro do Dente do Cão lá, né, e aí chama Morro do Dente do Cão principalmente porque lembra, né, ali dentes pontiagudos, né, dentes de uma fera, dentes de uma besta, alguma coisa assim, e chama atenção, né, por quê? Porque a gente reconhece alguma coisa ali, desperta a nossa sensibilidade por uma questão de familiaridade com o mundo. Então, essas sensibilidades, elas precisam ser bem aproveitadas. Sendo bem aproveitadas, a situação é significativa para o sujeito, né? E sendo significativa para ele se engaja, né? Ele volta a sua atenção, ele volta a sua intencionalidade para a situação. Né? E essa significatividade, ela tem muito a ver com o fato da situação ter que ser prazerosa, né? Ou ter uma importância muito grande de que ela seja prazerosa, e não lembre a formalidade. Então, né, se você for parar para pensar numa escola tradicional, como que recursos que se usa, por exemplo, o sujeito focar, prestar atenção e se engajar nos processos de aprendizagem. Normalmente são consequências artificiais, né, arbitrárias, ou seja, você confere, como eu disse, na maioria das vezes, confere punições para que se o sujeito não se engaje na atividade pedagógica, né? Levando em consideração que muitas das coisas que ele se engaja não vão ser imediatamente funcionais para ele, para a vida dele, né? Mas no futuro, então, essas consequências artificiais ou provisórias, elas são importantes em algum sentido, né? Mas, então, dessa forma, né? Mas, por outro lado, a gente poderia trabalhar com coisas, com elementos significativos, com elementos educacionais significativos, ou seja, coisas que os sujeitos veem significado, né? Então, levando para um sentido freiriano, né, novamente, né, a trabalhar com aquilo que é evocado pela comunidade, aquilo que aquela comunidade vê como um limite para a sua existência, que aquele educando vê como um limite para a sua existência. Alguns autores da educação ambiental na natureza evocam, inclusive, aquele conceito da pirâmide de Maslow, né, que é aquela pirâmide da psicologia social que trata dos interesses das pessoas em decorrência da sua estratificação social, né, da sua classe e tal, da sua condição econômica. Por quê? Porque se não for significativa e não havendo esses controles por métodos artificiais, como ocorre na tendência tradicionalista urbana, então você não tem um engajamento do indivíduo. Então ela precisa ser muito significativa, de fato, para que ela seja efetiva, a educação ambiental na natureza. Ela também precisa ser organizada, né, tanto no sentido de não sobrecarregar de informações e acontecimentos significativos o indivíduo, ou seja, você
pode parar para pensar, né, de novo, na diferença do ensino tradicionalista urbano para essa educação ambiental na natureza. Quais recursos a escola usa para controlar as variáveis do processo de aprendizagem, né? Normalmente se controlam essas variáveis pela própria organização predial e de decisões da escola, no sentido de que todo o ambiente é configurado para que o sujeito não tenha com o que competir sua atenção, né? Então, você entra numa sala de aula, aquelas carteiras todas colocadas e postas em fileiras, né, organizadas como batalhão, né, como alguns dizem, e aquela sala neutra, né, e inerte, né, diferente da educação infantil. Quando você entra na educação no segundo ciclo do ensino fundamental, do ensino básico, você percebe que as salas são estéreis, né, não tem mais aqueles produtos, aquelas coisas todas na parede, aquelas cores e tudo mais, serve justamente para focar a atenção do indivíduo ali naquelas informações que devem ser assimiladas. Na interpretação ambiental, na educação ambiental, na natureza, a gente já tem uma situação totalmente diferente da escola, né, porque ali existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, existem muitos estímulos ocorrendo ao mesmo tempo, né? E aí o que acontece? O educador, ele tem que ter uma atitude de organizar a experiência de forma que aquilo que o sujeito, aquele conhecimento com o qual o sujeito vai entrar em contato, em forma de informações, das coisas que lhes são ditas, em formas de acontecimentos, das coisas das atividades que são planejadas, né? Não sobrecarregue, né, a estrutura cognitiva, de modo que ele saia dali, né, sem uma confusão acerca do que lhe foi apresentado, né? Se trata de aproveitar o momento e o lugar certos para cada atividade e conhecimento. E aí, quem trabalhou com trilha interpretativa sabe também que isso é muito importante, porque se você passa numa trilha lá que, sei lá, é uma trilha vamos supor, de 2 quilômetros, uma trilha pequena, se você passa ao longo desses 2 quilômetros falando tudo que você sabe sobre aquele lugar, ou tudo que você deseja falar, ou discutindo tudo que você acha relevante discutir ao longo do caminho, você vai ter uma experiência desorganizada, e aí, no final das contas, você pergunta para o sujeito, e aí, como que foi sua experiência, né? E dificilmente ele consegue descrever em forma de palavras, né, discursivamente, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele vivenciou, né? Enquanto quando você organiza a situação, né, e você tenta planejar os momentos e as informações de modo mais organizado, você tem uma consciência também mais organizada do aprendiz, né, no fim das contas. Ela também, né, então, outro objeto dessa tendência pedagógica da educação ambiental na natureza é que ela seja provocante, né? E por provocante quer dizer que promova a reflexão do sujeito, que promova a discussão, ou seja, não só que o sujeito reflita sobre aquilo que ele está vivenciando, que ele está experienciando, mas que ele tenha também estímulos para que ele troque ideias com as outras pessoas, para que ele indague, questione sobre aquilo que ele está observando, né? Promova o debate saudável, ou seja, se há pessoas que estão compreendendo as coisas de forma diferente, né, nada mais justo que essas pessoas conversem, né, e olhando para o mesmo objeto, ou participando da mesma situação, que elas conversem e dialoguem, né, e coloquem as suas visões né, de forma explícita, né, e que promova, portanto, o diálogo verdadeiro. De novo, eu evoco Paulo Freire, porque o Paulo Freire usa esse termo, né, diálogo verdadeiro, para se referir a um diálogo que ocorre não por meio do autoritarismo, não por meio do subjugo, né, do outro sujeito. Então, aquele diálogo que não é, eu não vou questionar você para que você, a partir do momento que você exponha a sua concepção,
eu vou falar que ela está errada, ou vou falar que é a minha que está certa, então, portanto, você tem que substituir a sua concepção pela minha, né? Pelo contrário, a gente tem o objeto cognoscível, né? Como o Paulo Freire diz, que é o mundo. E tanto o educador quanto o educando têm que dialogar a respeito desse objeto cognoscível, que é o mediatizador da relação educativa. Né? Então, o mediatizador da relação educativa, e aí, diferentemente, quero de novo pontuar essa diferença para a tendência tradicionalista urbana, né? Que nessa tendência tradicionalista urbana, o mediatizador do processo de aprendizagem costuma ser, não que isso esteja correto ou que isso seja efetivo, mas costuma ser o conhecimento do professor, ou o próprio professor, muitas das vezes, né? Ele é o mediatizador, né? E para o Paulo Freire, não. Para o Paulo Freire, o mais adequado é que o mundo seja o mediatizador, e que tanto o professor, né, tanto o educando quanto o educador, estejam debruçados juntos, né, sobre esse mundo, né, sobre essa, né, e o professor, né, não é o mediatizador do conhecimento, né, não é ele que torna o conhecimento possível, o que torna o conhecimento possível é o mundo, o professor é o mediador, é aquele que, né, tem o seu saber pedagógico, tem o seu saber disciplinar, tem o seu saber curricular, né, e por meio desses saberes ele promove a experiência educativa, né, junto ao educando. Ela também tem que ser diferenciada, a educação ambiental na natureza. Né? Deve-se dar uma atenção às diferenças. Né? E aí é uma atenção às diferenças que é também um pouco diferente dessa atenção às diferenças da escola urbana, né? Da escola da educação básica, principalmente a urbana, né? Essa que é seriada, né? E tal, porque você não sabe o que esperar, você não sabe que tipo de público atender. E no campo, né, na natureza, o público ele não é controlado por seriação. Né? Você recebe idosos, você recebe pessoas de meia idade, pessoas jovens, pessoas adolescentes, pessoas crianças, pessoas muito crianças, né? Enfim, então, e às vezes elas vêm todas juntas e misturadas, então essa atenção às diferenças, ela ganha uma entonação maior, né? Então você precisa ter muita atenção às diferenças quando você propõe ensinar na natureza, e principalmente porque a natureza não é um ambiente estruturado e planejado para recepção das pessoas, né? Como é uma estrutura predial de uma escola. Então, você vai ter ali dificuldades de acesso de pessoas cadeirantes, você vai ter dificuldade de acesso de pessoas cegas, né? E de pessoas com outras deficiências ou outras limitações possíveis de ser imaginadas, né? Então, essa atenção às diferenças, ela gera, então, uma preocupação com o acesso, mas lembrando que acesso não é a mesma coisa que inclusão, né? Não basta você dar o acesso, por exemplo, você fazer em meio de uma floresta, de um fragmento florestal conservado, uma puta de uma estrutura de passarelas, né, todas lisinhas e tal, para o cadeirante, ou pisos táteis e recursos sonoros para aquela pessoa que é cega, ou de baixa visão, não sei, né, sendo que você não inclui a pessoa no processo educativo por meio de um planejamento que também seja voltado para os diferentes tipos, né, de pessoas com suas limitações e com as suas possibilidades. Né? Então, atenção às diferenças, acesso e inclusão são elementos super importantes de ocorrerem na educação ambiental na natureza. E temática, né? E essa é uma das principais características da educação ambiental na natureza, características dessa tendência, né? Mas não necessariamente ocorre em todas as situações, porque essa talvez o princípio mais esquecido pelos educadores ambientais. Né? O que é você ter uma educação ambiental na natureza que seja temática? É que você exerça um controle discursivo sobre aquela situação educativa. Ou seja, que você consiga delimitar um assunto
né, que seja abordado e que seja um assunto significativo para aquele perfil, para aquele público, para aquilo que se espera ter como pessoas sujeitas daquela situação educativa, né? E um tópico, né, que gere, no fim das contas, uma mensagem, ou seja, o sujeito, né, lembra que eu falei que quando a educação ambiental na natureza ela é organizada, é mais provável que o sujeito, após a situação, seja questionado e tenha uma noção melhor do que aconteceu e do que lhe foi ensinado. Então, quando você tem uma mensagem principal que você quer passar e todo o seu discurso é controlado por essa mensagem, né, você coloca uma organização discursiva na sua educação ambiental. E essa organização discursiva ela ocorre por meio de argumentos, ou seja, você tem uma mensagem, você tem algo que você quer que as pessoas compreendam, né, e você defende isso com base em argumentos. Só que diferente de uma sala de aula, diferente de uma conversa, né, num bar, ou sei lá, de uma situação urbana, cotidiana e tal, na natureza você tem como sustentar os seus argumentos por informações que são representadas pelos próprios elementos naturais. Né? Então, existe uma relação direta do sujeito com aqueles elementos, uma relação que não precisa ser representada por uma narrativa, por um esquema, por uma ilustração, né, por uma realidade aumentada, por nada disso. Né? Então, é um contato direto que existe, que, portanto, potencializa a tematicidade da educação ambiental em contato direto com a natureza. Né? E tendo sempre uma conclusão sintetizante, ou seja, não deixe em aberto, né? Inicie aquela situação educativa com a mensagem que você quer passar, né? Sempre relacione os argumentos que você constrói junto aos seus educandos com aquela mensagem, né? E com aquele tema, né? Essa mensagem normalmente dentro da interpretação ambiental é chamada de tema, e que você conclua, portanto, resgatando toda a experiência, todos os argumentos que foram construídos ao longo do caminho, né? E culmine novamente naquela mensagem, naquilo que você quer convencer as pessoas em termos de compreensão. Então, portanto, né, a educação ambiental ela é mais que apenas um ensino para a educação ambiental. Então, se você for perguntar para as pessoas comuns, que não estão diretamente relacionadas à área, o que é a educação ambiental, você vai ver que o senso comum é que a educação ambiental é isso, é o ensino para alguma coisa, é ensino para preservar a natureza, né, nos termos mais comuns que a gente possa encontrar, né, naquele sentido de que preservação e conservação são coisas equivalentes e tal, quando na verdade a gente percebe que a educação é mais do que isso, né, porque ela ocorre pela tríplice contingência entre política, entre ciência e entre o próprio ato de educar, que aí sim tem a ver e tem uma relação direta com o ato de ensinar, com a prática de ensino. A educação ambiental na natureza, né, faz parte de um movimento que devemos cuidar para que não se confunda com a educação tradicional. Então, enquanto um ato de educar, né, a gente não pode entender o ato de educar como um ato de educar tradicional. A gente tem que compreender que o ato de educar na natureza merece uma atenção diferenciada para seus objetivos, né, para os seus conteúdos, para a sua didática. E a educação ambiental na natureza deve seguir tendências, portanto, alternativas, que têm foco no domínio afetivo, né? Então, lembram, domínio afetivo e o escopo, né? Ou seja, o que a gente visa, apesar da educação ambiental de forma ampla visar a cidadania ambiental, na natureza, e o potencial da natureza é o desenvolvimento dessa responsabilidade, dessa noção de pertencimento, dessa noção de relação, dessa noção de uma relação de mão dupla, né? Da mesma forma que eu afeto a natureza, da mesma forma que eu impacto a natureza, da mesma forma que desde o que eu penso até o que eu faço promove consequências no mundo, e essas consequências são impactantes, né? Mas o que eu sou, o que eu penso e o que eu faço
também depende da natureza que existe, né? Então, a natureza que existe constitui o meu ser, beleza? E só dessa maneira, então, portanto, que se alcança de forma plena o que se considera ser a cidadania ambiental, que é o objeto, o objetivo, na verdade, principal da educação ambiental progressista, né, da educação ambiental emancipatória, que é essa, né, alinhada com os pensamentos de Paulo Freire, alinhada com os pensamentos também do Carlos Loureiro, que eu gosto de me referenciar. Bom, então é isso, pessoal. Minha parte foi mais conceitual, né, um entendimento do que seria educação ambiental em contato direto com a natureza. Muito obrigado. Obrigada, professor Diego. Então, a professora Rosileia, por favor. Pronto, consegui aqui ativar. Tá certo, professora, está apresentando. Então, uma boa noite a todos e a todas. Agradeço imensamente, né, ao grupo do Projeto Ecoagres, ao professor Ney, ao professor Diego, percebi aqui a presença também da professora Dália, né, e a todas as pessoas que participaram da organização dessa jornada, né, de formação de professores em sistemas agroecológicos e agroflorestais. Então, parabéns pela iniciativa. A minha fala, ela vai no sentido também do tema da interpretação ambiental, né, nessa perspectiva das atividades em contato com a natureza, buscando trazer alguns elementos do ponto de vista da formação docente e com crianças bem pequenas. Conforme o professor Diego comentou, né, a gente tem esse movimento da interpretação ambiental que surge nos Estados Unidos, nessa perspectiva que ele comentou, né, muito associado às unidades de conservação, ao ecoturismo, né, então a gente tem aqui uma referência ao livro Sharing Nature with Children, que é de 79, e que no Brasil foi traduzido como Brincar e Aprender com a Natureza. Então esse movimento, ele surge muito ligado a uma perspectiva mais cognitivista, né, mas a gente entende que, à medida em que o tempo foi passando, a gente, né, principalmente no contexto brasileiro, em que a gente tem perspectivas bastante críticas no campo da educação, como o próprio Paulo Freire, a educação ambiental numa perspectiva emancipatória, a gente pode dialogar elementos, né, dessas perspectivas mais críticas com essa tradição, com essa herança que a gente recebe dessa vertente norte-americana, né. Então, só para situar, né, a gente não vai aprofundar, não é o nosso objetivo do ponto de vista teórico aprofundar, mas esse autor, né, ele trouxe uma perspectiva de uma metodologia de aprendizado sequencial para atividades que envolvam ensinamento ao ar livre, né. Eu destaco aqui essa importância dessa perspectiva do aprendizado sequencial, porque eu acho que se aproxima um pouco do que o professor comentou, dessa necessidade do controle discursivo, né, e mesmo do ponto de vista docente, né, de quem organiza essas experiências, da necessidade de uma intencionalidade pedagógica, né, então, de certa forma, ele traz, né, perspectivas possíveis de organizar atividades nesse contato com a natureza, né, ao ar livre. E aí, nesse trabalho dele, ele traz vários princípios básicos, vários estágios. Eu não vou entrar aqui nesse detalhamento, porque a ideia é mais situar os referenciais que a gente tomou, né, para poder organizar algumas experiências que eu vou buscar exemplificar aqui. Então, há todo um processo, né, coerente de princípios, estágios, e aí também tem um site que tem várias atividades que foram publicadas nesse livro e que continuam sendo organizadas a partir dessa perspectiva.
A gente tomou também como referência nessas experiências que eu vou trazer aqui, um capítulo daquele livro, Encontros e Caminhos na Formação de Educadores Ambientais, em que é tratada a questão do que é a interpretação ambiental, né, como uma referência também para a organização das experiências que a gente vai relatar aqui. Então, aqui, por exemplo, nesse artigo, nesse livro, né, é conceituada a interpretação como uma atividade educativa que aspira a revelar significados em relações existentes no ambiente, por meio de objetos originais, através de experimentos de primeira mão e meios ilustrativos, em vez de simplesmente comunicar informação literal. Então, aqui nesse texto, vem toda uma fundamentação, né, sobre o que é a interpretação ambiental, envolve uma experiência cognitiva, mas também subjetiva, né, envolve a questão dos comportamentos imediatos, mas também atua nas crenças, nas atitudes, provoca, né, estimula a curiosidade, o interesse, né, envolve traduzir também uma linguagem técnica de uma ciência natural em termos de ideias, né, mais acessíveis, de uma maneira mais divertida, interessante, né, para que sejam mais facilmente compreendidas, ou seja, envolve uma perspectiva didática, né, flexível e moldável às mais diversas situações. Em relação ao que o professor trouxe, né, da formalidade, há sempre esse risco ao se didatizar alguma experiência, né, de que ela se aproxime muito de um contexto formal. Então, eu concordo que realmente a gente deve evitar formalizar a educação não formal, mas isso do ponto de vista da formação de professores, a gente precisa também não perder de vista a importância de articular esses dois âmbitos, da educação não formal com a educação formal. Aqui seguindo, né, são experiências que envolvem troca de sentimentos, desenvolvimento de atitudes críticas, a sensibilidade, né, para tratar assuntos muitas vezes complexos e difíceis, reciprocidade, participação, envolvimento. A questão da interpretação, é muito importante trazer essa questão de que quem interpreta não é o guia, né, todos interpretam, envolve um processo de diálogo, como o professor trouxe, né, um diálogo profundo, né, em que os guias têm que ter aquela escuta sensível, né, em relação aos participantes, né. E perceber aspectos que muitas vezes não são evidentes, né. Então, não é simplesmente perceber, mas essa busca de ir mais a fundo no sentido de uma interpretação, né. E possam também não sobrecarregar, né, os participantes, como o professor Diego também comentou. É um instrumento pedagógico, né, geralmente com visitas orientadas, permite o conhecimento de variados aspectos daquele ambiente e da sua proteção, né, e o desenvolvimento de atitudes e valores perante os problemas socioambientais e a natureza. E aí, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, né, até porque o professor comentou, e aqui eu indiquei também o livro em que há esse material, né, mas há toda uma orientação no sentido de organizar uma trilha interpretativa, né. Isso é importante porque muitas vezes nas escolas as atividades, elas são organizadas na forma de passeios, visitas, né, sem que haja esse momento de um planejamento mais cuidadoso, né, em que envolva preocupação com linguagem, com os pontos que vão ser interpretados, né, uma preocupação metodológica. E aqui também toda essa questão, né, esses fenômenos sociais estão associados àquele espaço natural, né, aspectos sensitivos que vão ser utilizados, né, observados naquele ambiente, né, e desenvolvimento de vários aspectos que possam aguçar a percepção do grupo, né, encontrar objetos escondidos, encontrar plantas, identificar camuflagem. Então, há todo um processo que nos ajuda, né, aqui a gente tem pessoas que são educadores e outros que, né, atuam no projeto que também tem essa intervenção nesse sentido educativo,
é importante, né, se aproximarem desses aspectos metodológicos que podem contribuir no sentido de desenvolver uma trilha. Aqui é um outro trabalho também que nos ajuda, né, a situar nessa questão. Vou até comentar aqui, o professor Diego nos indicou um trabalho, um manual, né, de introdução à interpretação ambiental, eu não conheço, vou buscar me aproximar desse material, professor. Aqui eu trago um outro artigo que também aborda essa questão da percepção ambiental em trilhas, em áreas protegidas, que também traz uma fundamentação, né? Eu vou passar um pouquinho aqui rápido, mais para situar, mas distingue, por exemplo, o que é uma vivência, o que é uma experiência, né? Que tem diferenças, né? A vivência tem pontos de pausa, né? Durante o percurso, para sentir a paisagem, né? A experiência já envolve uma intencionalidade no sentido de atuar sobre algum dado daquele ambiente, né? Sobre algum elemento daquele ambiente. E tem vários aspectos que precisam ser considerados, aspectos ligados à motivação, à estimulação dos sentidos, à interdisciplinaridade mesmo, né? A transdisciplinaridade, decifração de mensagens, a ideia de uma experiência que seja também globalizante, né? Que permita uma análise mais sistêmica e global do meio, né? E vários outros aspectos que são importantes, né? Esse último, inclusive, é importante destacar as implicações daquela experiência do ponto de vista de alguma ação ou intervenção. Nesse artigo, é apresentada uma metodologia também para o desenvolvimento, né? Então, por isso que é importante também se aproximar desses teóricos, para que a gente possa adotar ou adaptar, ou até mesmo criar uma metodologia própria, né? Então, eles também propõem alguns momentos, como uma pré-trilha, a realização da trilha, né, comparadas para explicação dialógica, estimulação dos sentidos e avaliação do trabalho. E aí tem toda a caracterização desses momentos que eu vou passar, não vou detalhar aqui não, era mais no sentido de vocês compreenderem que existe, né, esse referencial que pode nos ajudar a estruturar essas experiências em trilhas interpretativas. Aqui eu trouxe um exemplo desse mesmo artigo, né? É importante muitas vezes se construírem croquis daquele roteiro interpretativo, né? E depois eu vou mostrar um exemplo em que a gente desenvolveu esse tipo de croquis. E desse mesmo artigo também, os autores apresentam, né, as paradas. O professor comentou algo relacionado a isso, que a gente não pode sobrecarregar as pessoas, os estudantes, né? Então, aqui tem um exemplo desse artigo que traz várias paradas e os temas que podem ser abordados em cada uma delas. Ou seja, lógico que o imprevisível, né, pode acontecer, né? A gente pode encontrar algo que chame a atenção e que possa ser objeto de reflexão, de observação, de discussão, mas é importante essa intencionalidade em relação a cada uma dessas paradas para orientar o processo, né? E aqui as outras etapas de estimulação dos sentidos e de avaliação da própria trilha pelo grupo ao final do processo, né? Por isso que eu comentei que é muito importante essa articulação também do processo não formal com formal, porque do ponto de vista de experiências escolares, a trilha pode continuar a ser abordada na sala de aula, a partir de desenhos, reflexões, redações, né? O complicado é você didatizar o momento em si da trilha, né, formalizando essas tarefas, essas atividades, no contexto da própria trilha, mas essa articulação, a escola é desejável. Aqui, por exemplo, é uma atividade que o aluno realizou depois da trilha, né, voltando para a sala de aula. Um outro artigo, né, que é o último que eu dou aqui como exemplo, de trilhas interpretativas e vivências na natureza, que traz também essa perspectiva da interpretação de paisagem e que também mostra os pressupostos do trabalho com trilhas interpretativas, né, o significado da interpretação, a ideia, né, de que a gente
envolve vários aspectos nesse processo, né? E aí aqui os autores trazem o conceito de uma psicosfera, né? Que envolve várias dimensões, percepções, interpretações, valores, né? Todos eles correlacionados no trabalho com trilhas. Vários princípios, aqui ordens como cognitiva, perceptual, afetiva, né? Ou seja, dimensões atitudinais, comportamentais, né? Também a conciliação de vários tipos de conhecimento, conhecimento empírico, conhecimento técnico-científico, saberes tradicionais, né? Então, daí uma perspectiva bastante próxima da transdisciplinaridade. Também é um processo que se aproxima, né, de uma alfabetização ecológica, né, e que também permite desconstruir valores também, conhecimentos, problematizar, né, a própria bagagem de experiências que os estudantes trazem para essa experiência, né. Há uma distinção também entre trilha de interpretação de paisagem e vivências da natureza, né, o primeiro sendo mais diretivo para alguns aspectos que são observados, e as vivências como momentos de pausa mesmo, né? E aqui eu trago a questão das intencionalidades, né? Que esses autores destacam bastante essa dimensão, né? Essa experiência, ela precisa ser traduzida, né, em algo significativo para os estudantes, e para isso ela precisa ser cuidadosamente planejada, né? Vou passar. Aí, os autores também discutem a questão da qualidade visual paisagística, ou seja, qual local selecionar, né, para o desenvolvimento de uma trilha, né? Então, a qualidade visual cênica da trilha é importante, né, e deve ser objeto de preocupação pelas pessoas que projetam, né, esse tipo de trabalho, envolvendo as questões visuais, estéticas, questões sazonais, né, que possam proporcionar uma experiência de qualidade. E aí esses autores trazem uma classificação do valor da capacidade paisagística dos pontos de interpretação. Eles podem ter uma qualidade visual intrínseca, pelos aspectos, né, naturais, morfológicos, vegetação, hidrografia, né? Podem ter uma qualidade visual do entorno imediato, a partir de elementos que existem no seu interior, que, né, vale a pena destacar, porque são atrativos visualmente, né? E a qualidade de fundo cênico, que é o contexto mais amplo, né? A paisagem mais ampla em que aquela trilha se situa, né? Uma questão que foi até comentada pelo professor Diego, a questão da fragilidade de uma certa paisagem, né? As alterações reversíveis ou irreversíveis que ela vem sofrendo. Então, um olhar também que busque refletir do ponto de vista histórico como é aquele contexto também é interessante, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma trilha que foi realizada numa mata da UFBA, em que ela, há 15 anos atrás, era um estacionamento, não tinha uma árvore, e hoje a gente tem árvores bastante exuberantes. Então, o que aconteceu, né? Pode ter processos que se mostram como reversíveis, como esse exemplo que eu cito aqui. E a importância da avaliação da qualidade da experiência, né? Que essa experiência possa gerar atitudes positivas, né? Que gere também, né? Uma experiência intensa, né? Coerente e que promova transformações de atitudes, né? De condutas, ou mesmo uma disposição para mudanças mais profundas, né? Uma perspectiva emancipatória. Então, assim, o que a gente percebe é que esse trabalho com trilhas, né, ele é bastante profundo, envolve uma dimensão, né, subjetiva, né, intersubjetiva, e que abrange uma tessitura de várias dimensões, né, biológicas, ecológicas, geográficas,
político-econômicas, socioculturais. Há uma complexidade, né, envolvida nesse processo. E aqui eu já trago a experiência que eu vou relatar, que resultou numa tese de doutorado, né, embora a tese seja de autoria de uma professora, Lashmi, ela foi produzida, né, por um grupo bastante extenso de estudantes de graduação, estudantes que se envolveram numa atividade de extensão, estudantes de licenciaturas, e também essa mesma experiência gerou um trabalho de conclusão de curso de graduação de Rodolfo, Educação Ambiental Urbana, Práticas em Salvador, e uma proposta para o campus de Ondina. Então, foram 2 trabalhos acadêmicos gerados por essa experiência. Aqui é uma vista aérea do campus de Ondina, onde se deu essa experiência. À esquerda, embaixo, eu não estou conseguindo aqui mostrar, mas à esquerda, embaixo, é onde fica essa mata, onde nós desenvolvemos essa trilha. Então, o Memorial da Mata Atlântica, ou a Matinha, né? A gente chama também de Matinha. Aqui, ela fica localizada onde está a letra B, ou seja, muito próxima ao zoológico aqui de Salvador, né? E como eu comentei, no passado, aqui, essa área, né, da UFBA era um parque de exposições, e essa área B, onde atualmente fica a mata, era um estacionamento naquela época. Há uns 15 anos atrás. Então, nós desenvolvemos aqui, né, uma trilha interpretativa da Matinha. Foi um projeto apoiado pela UFBA e vinculado a um projeto mais amplo, e nesse projeto nós desenvolvemos, aqui para dar um exemplo, né, nós desenvolvemos todo um estudo para identificar os pontos onde nós iríamos desenvolver as atividades, os temas e vivências, né, dando esse sentido, né, de organização da experiência, né, como foi comentado também por Diego, né, no sentido de que a gente pudesse proporcionar vários tipos de experiências, né? Então, tem aspectos mais voltados para a dimensão sociocultural, como, por exemplo, questões ligadas a religiões de matriz africana, né? E a relação com biodiversidade, aspectos mais físicos, de observação do solo, da serrapilheira, né? Aspectos sensoriais, de sentir o silêncio, de sentir o canto dos pássaros, né? Uma parte da trilha realizada com olhos vendados. Também tivemos várias orientações. Essa trilha a gente desenvolveu com grupos de estudantes de escolas parceiras, e também com estudantes de cursos de licenciatura. Ou seja, alguns estudantes de licenciatura ajudaram a conceber e implementar a trilha, enquanto outros foram convidados e participaram da trilha, né, como visitantes. Então, aqui para vocês verem, essa imagem ela não está muito nítida, mas mostrando as pessoas dentro da trilha, durante a atividade que a gente desenvolveu uma CCS também, né, vinculada a essa trilha, e aqui era o grupo de alunos que ajudou a elaborar a trilha, né. Aqui ainda não foi o momento de visitação, não, foi o planejamento. Aqui esse mesmo grupo também visitando. Esse lugar aqui acabou se convertendo em um dos pontos, né? Que é um lugar muito bonito, cheio de cipós, né? Então, se converteu em um ponto, em uma das paradas, né? Da trilha. Aqui tem vários grupos, um grupo, né? Em cima, fazendo a condução das pessoas com a venda na trilha. Um fato curioso que envolve a questão que o professor comentou da inclusão, né? Esse grupo que visitou a trilha eram meus alunos da licenciatura em pedagogia do Parfor, e na turma tinha uma das estudantes era cega, e foi muito interessante a turma vivenciar a experiência de não enxergar, enquanto que ela estava ali, né, conseguindo se situar em relação aos sons, né, tendo uma experiência que para ela já era mais próxima da vivência. Por outro lado, algumas professoras relataram que nunca tinham entrado numa mata na vida inteira, e eram professoras mais velhas, né,
O Parfor, ele é oferecido para professores já atuantes, que não têm o curso superior, né? Então, foi uma experiência muito significativa. Inclusive, a Lashmi entrevistou essa professora cega, né, para entender melhor, né, essa experiência dela, o significado dessa experiência, tendo em vista a deficiência dela. Aqui um momento da trilha, que são estudantes do Instituto Federal da Bahia visitando. Aqui eu estou identificando pela camisa, né, que é do Instituto Federal da Bahia. Aqui a gente usou celular, né, uma maneira de expandir essa experiência, a gente utilizou celulares com códigos de QR Code para que as pessoas pudessem identificar elementos que haviam naqueles pontos, né, e também para retirar o uso do celular, também para registrar elementos também da paisagem, né, como fotografia, né. E aí, com o uso do celular, a gente realizou várias atividades, depois tem algum exemplo, né? A questão aqui de sentir o solo e a serrapilheira, a questão da biodiversidade e da religião, né? Então, à medida que a gente percorre esse espaço, próximo à UFBA, muitas comunidades, né, e que utilizam esse espaço dentro do campus para seus rituais religiosos. Então, a gente, né, encontrou objetos, né, que são vinculados a essas crenças e que foram objetos de reflexão sobre o significado das áreas verdes urbanas para os cultos, né, de religiões da matriz africana. Aqui é uma atividade lúdica, né, cadê essa planta? Então, pelo QR Code, as pessoas viam algum aspecto da planta e tinham que localizar aquela planta naquele ambiente. Isso feito de uma forma bastante cuidadosa para que fosse viável encontrar a planta, né? Então, por isso que tem que planejar bastante, né? Para que não haja nenhum sentimento de decepção, de não alcance de algum objetivo, né? Então, geralmente, depois de um tempo, né? As pessoas encontravam aquelas árvores, aquelas plantas naquele ambiente. Aqui, por exemplo, né? Alguns exemplos de plantas que eles tinham que buscar e localizar dentro da trilha, com a descrição e trazendo várias informações sobre essas plantas. Aqui uma questão interessante é que muitas vezes aparece algo que nos surpreende, né, e que não está no planejamento, e que acaba se tornando algo que a gente passa a abordar nas próximas trilhas. É uma árvore que ela tem um tronco que fica horizontal e que vai dando várias árvores, e algo bem robusto, né? Então, algo que todo mundo ficava curioso, né, e buscando entender por que essa árvore se desenvolve dessa forma, né? Então, ali o rapaz, ele está em cima ali de um tronco que depois vai originando vários outros troncos, né? Aqui foi a turma justamente de licenciatura especial do Parfor, né? Que foram meus alunos e que participaram como visitantes dessa trilha. São alunas que moram na ilha de Taparica, né, e que vinham para Salvador, né, para ter aulas nos fins de semana. Então, a gente realizou essa trilha no sábado com eles. Então, assim, o que eu queria destacar nesse trabalho com a trilha é que houve um processo de formação de monitores para que pudessem atuar na trilha, através de um curso de extensão, né, e na realidade a ideia era que essa trilha se tornasse permanente, houvesse um apoio da UFBA para que ela, né, continuasse sendo oferecida sistematicamente, inclusive com vinculação à prefeitura do campus, né, mas depois a gente acabou não dando continuidade pela questão de orçamento da universidade e pela pandemia, pelo início da pandemia, né. Exige, como eu comentei também, além dessa formação dos monitores, um projeto pedagógico de abordagem da trilha, né, que foi feito ao longo do curso de extensão também, e depois a implantação em si da trilha, né, e teste, né, e o aperfeiçoamento à medida em que novos grupos vão visitando, né, e sempre pensando nesses diferentes perfis de visitantes. Aqui eu trago brevemente
um outro trabalho que nós desenvolvemos, que foi a tese de doutorado de me orientando, né, que eu acompanhei, André Burigo Leite, ele é professor lá em Porto Seguro, do Instituto Federal, e ele desenvolveu uma trilha também interpretativa, né, buscando promover a criticidade, e estudantes de uma licenciatura do IFBA se envolveram no sentido de repensar a trilha já existente numa aldeia em que havia, inclusive, estudantes dessa aldeia na licenciatura. Então, foi desenvolvido, né, na região ali da Coroa Vermelha, estou mostrando aqui a área, né, onde fica a reserva indígena da Jaqueira, onde foi desenvolvido o estudo, e aí essa trilha, ela já existia com vários pontos, o que os estudantes fizeram, né, é partir desse roteiro já existente, já havia até esse croquis feito por um estudante que é indígena, Vitor Fuga, estudante do IFBA e indígena. Então, ele já tinha feito esse croquis, e depois, junto com professores e estudantes de outra turma, foi feito um estudo no sentido de criar novos pontos que pudessem trazer uma abordagem mais problematizadora, né, em relação às condições de vida, as relações, né, com os visitantes, as relações com o entorno, né. Então, eles sugeriram uma série de outros pontos que depois, junto com os indígenas, foram repensados no sentido de uma possível implementação. Foi bem, ele defendeu pouco tempo antes também do início da pandemia, e acredito que, né, em função desse contexto que a gente vive, essa nova trilha não tenha sido implementada ainda. Então, aqui foram novos pontos que foram sendo sugeridos, né? Depois tem uma descrição, onde está de azulzinho, seriam novos pontos. Aqui um outro esquema também sugerindo outros pontos, porque foram 2 grupos de alunos que foram fazendo o estudo para propor esses novos pontos, né? E aqui já é o mesmo esquema inicial, mas já com a inserção aqui de novos pontos sugeridos, né? 8 pontos que eles sugeriram aqui mostrando aqui nesse esquema, né? E aqui só para vocês terem ideia, né, essa proposta de novos temas apresentados, negociados e discutidos junto com os indígenas, né, trazendo questões culturais, a questão do fortalecimento, né, a questão também de gênero, que não havia essa abordagem, né, a questão do respeito aos mais velhos, relação entre culturas, então vários outros temas foram acrescentados, né. A questão, inclusive, de alimentar, né? A alimentação indígena também. E aqui outros temas que foram discutidos junto com eles. Demarcação de terras. Então, são os vários temas, os locais de abordagem. Os temas foram 14, os locais de abordagem é que foram acrescentados mais 8. E uma justificativa para a criação do tema, né? E aí, agora eu vou entrar no outro tema, vai ser rápido também, é mais para trazer como a gente poderia trabalhar essa questão do contato com a natureza com as crianças muito pequenas, né? Então, nós temos um trabalho que se volta para o protagonismo infanto-juvenil, a partir do trabalho com escolas sustentáveis, e aqui a ideia é pensar como crianças, mesmo pequenas, elas podem começar a atentar para questões ligadas à sua escola, à sua cidade, ao seu bairro, né? E que elas possam, desde pequenas, serem formadas numa perspectiva crítica, né? Então, a gente não precisa esperar as crianças crescerem para poder trazer abordagens críticas. Mesmo pequenas, as crianças podem desenvolver um senso crítico, questionador, problematizador, né? Então, a gente trabalha nessa perspectiva do protagonismo infanto-juvenil, no sentido de compreender as dimensões mais sociopolíticas dos problemas ambientais. E aí, do ponto de vista de política pública, né, o professor Diego até comentou que a gente precisa de políticas públicas no campo da educação ambiental. Nós temos, né, ou tínhamos, já não sei, né, uma política pública importante, não sei no estado, né, aqui de vocês,
se o trabalho com escolas sustentáveis, né, ele foi um trabalho forte, né, mas na Bahia esse programa, ele foi bastante, e ainda é bastante forte, a gente tem, né, muitas escolas e tem também recursos do governo do estado da Bahia que continua dando suporte a esse programa, mas é um programa que se volta justamente para essa perspectiva, né, de construção de uma sociedade de direitos ambientalmente justa e sustentável, que sensibilize, né, os indivíduos e também as pessoas coletivamente para a construção de conhecimentos, valores, habilidades, atitudes, competências, né. E aí, toda uma política voltada para isso, mas as nossas ações, elas eram muito restritas ao ensino médio, né, aos anos finais do ensino fundamental, nós desenvolvemos várias ações com hortas em escolas, mas tínhamos a preocupação de trabalhar também junto à creche da UFBA, né? Então, o trabalho com escolas sustentáveis envolve várias dimensões do currículo, da gestão democrática da escola, do espaço físico, e um aspecto que não se encontra aqui, que seria a relação com a comunidade, né? E aí nós nos aproximamos da creche da UFBA para desenvolver esse trabalho com crianças bem pequenas, né? Já que a creche, ela já tem um trabalho voltado para a educação nutricional, alimentar e ambiental. Então, assim, aqui para trazer um pouco de uma perspectiva teórica, né, nós tomamos como referência para esse trabalho 2 artigos, eles são em inglês, mas basicamente o que eles trazem é uma abordagem que eles chamam de bottom-up, né, ou seja, vem de baixo para cima, ou seja, como trabalhar questões que envolvem aspectos ambientais com crianças muito pequenas. Aqui nem tão pequenas, por exemplo, aqui tem uma fala de uma criança que tem 10 anos, né, mas e crianças até menores? Esse artigo, ele defende que é importante que as crianças trabalhem a partir de algum elemento próximo e que a partir desse elemento a gente vai expandindo para uma dimensão mais sistêmica, né? Então, escolher algum elemento, um bichinho, uma plantinha, e a partir daquele elemento ampliar, né? Aqui é dado um exemplo de um camarão, né? A partir do camarão, são 2 artigos interrelacionados. No outro, nesse segundo artigo, inclusive, tem uma figura mostrando a ideia de um funil, que você parte de algo mais estreito, né, mais próximo da criança, aqui no caso o camarão, e depois você vai entender todo o contexto da importância ecológica, né, do camarão no rio, né. Então, basicamente, seria essa ideia de partir de algo próximo. E aí, na trilha, na creche, nós temos uma horta muito pequena, mas muito diversa. Isso é bastante curioso, né? Então, assim, por exemplo, tem abacaxi. A gente, né, no trabalho com estudantes da universidade, muitos nunca tinham visto na vida como era a planta do abacaxi. E as crianças na creche têm ali 2 ou 3, né, espécimes que eles podem observar, né? Então, a ideia dessa abordagem é partir, talvez, do abacaxi e a partir dele ampliar para pensar em outras dimensões, né? E aí, o que acontece? Quando nós nos aproximamos da creche, esse local onde a horta fica, ele tem muito cascalho, pedra, porque era um local onde as pessoas jogavam restos de obras da UFBA. Então, é muito difícil, certas plantas não dão ali, e a nutricionista comentou que ela não conseguia plantar e colher alface. E aí, nessa conversa, a nossa conversa acabou indo em direção à ideia de construir, implantar uma hidroponia na creche, né? Eu tinha uma experiência com isso, né? E ela estava super entusiasmada com essa possibilidade de ter alface, né? Porque a própria alimentação das crianças é produzida com alimentos que vêm da própria horta, né? Ou complementando, né, o preparo do alimento. Então, eu comentei que eu tinha essa experiência dessa hidroponia, né, que a gente montou, né, numa cidade próxima aqui de Salvador, e aí ela achou que seria altamente interessante do ponto de vista pedagógico as crianças poderem ver, né, a germinação, o desenvolvimento da alface, comer a alface que elas próprias pudessem plantar, né, e aí nós desenvolvemos um projeto na escola. Essa hidroponia durou na escola, que é o dia que a gente montou, né, a estrutura, né, e essa hidroponia pequenininha, né, foram 2
dois módulos desse, ficou implantada na creche durante 5 anos. Antes da pandemia, ela foi desmontada. Logo no início, né? Foi quando ela foi desmontada. Então, vocês observem que seria para trabalhar um semestre, mas ela se manteve lá durante 5 anos, tendo vários usos, né? Então, aqui já na creche, né? Mostrando a germinação, o desenvolvimento da alface. Aqui já mais desenvolvido um pouquinho, né? As próprias crianças ajudavam a transplantar da sementeira, né, para a estrutura, né, e depois elas ajudavam a colher, a levar na cozinha, né, então elas acompanharam esse processo durante muito tempo. O curioso é que no início a ideia era observar a alface, né, mas depois as próprias crianças foram pedindo para cultivar outras plantas. Então aqui vocês veem que já tem vários moranguinhos, foi a ideia das crianças que elas estavam curiosas para saber se o moranguinho ia desenvolver ali também, né? Então, foi interessante que, assim, a ideia era ser só uma planta, né? Uma monocultura, né? E por ideia delas mesmas, né? Aquela estrutura foi sendo reinventada e abrigando uma diversidade de plantas. Disso resultou um manualzinho de hortas urbanas verticais, né? E feito com as professoras da creche, né? Então, todos os modelinhos desse manual foram construídos e instalados lá com a participação das crianças. Cada criança tinha, por exemplo, aqui, o seu bichinho, né? E foi super curioso que elas memorizavam direitinho qual era o vasinho delas na parede. Eram vários, né? Mas mesmo crianças pequenininhas de 1 ano e meio, elas sabiam direitinho qual era o delas, qual que tinha que aguar, no meio daqueles bichinhos todos. Fizemos atividades de contação de histórias, né, relacionadas com as atividades também da horta, atividade de semeadura, uma trilha sensorial que foi muito interessante, né? Embaixo aqui à esquerda, nessa foto à direita, é uma das professoras da creche, que agora ela é minha orientanda no mestrado na UFBA, e o trabalho dela é voltado justamente com essa temática da educação ambiental para crianças bem pequenas, na creche, né? Uma outra professora da creche também está fazendo doutorado, né, na UFBA, mas o projeto dela já não é vinculado à creche. Mas eu me aproximei dela também através nós nos aproximamos, né, através desse projeto. E aqui também o imprevisto, da mesma forma que acontece na trilha, né, com os adultos, aqui o imprevisto foi a visita de uma borboleta. Então, muitas situações, né, pedagógicas, né, educativas surgem a partir de algo que é inesperado e que os professores também se sensibilizam para abordar, né. Aqui uma atividade com compostagem também relacionada à horta. E aqui eu trouxe mais como um exemplo, né, é bom a gente conhecer outras experiências. Eu participei de um congresso de educação ambiental em Vancouver, e lá eu tive a oportunidade de visitar também uma horta, um projeto muito interessante, que ele tem várias subprojetos, né, ele tem vários subprojetos. Por exemplo, tem um jardim das crianças, cultivado por crianças, tem uma agrofloresta, uma trilha numa agrofloresta, tem um jardim medicinal, né? Tem também plantas ligadas às comunidades tradicionais de lá. Então, foi uma experiência bem interessante e nós visitamos essa fazenda, né? Que é um centro, né? Para os sistemas alimentares sustentáveis, né? O BC Farm. Um grupo de umas 80 pessoas, e nós produzimos coletivamente um almoço, né, que a direita está mostrando, e é um projeto bastante interessante, que eles fazem estudos longitudinais com educação ambiental. Eles acompanham crianças, assim, atualmente são adultos, mas eles têm dados de crianças que participaram, né, desse projeto, e que agora são adultos, e estudam como esse projeto influenciou os hábitos alimentares, né, as práticas alimentares dessas crianças, né, ao longo da sua vida, né. A gente
carece um pouco de estudos dessa natureza, né, que acompanhem pessoas ao longo da vida e tenham conhecimento de como essas experiências podem ser marcantes, né. Eu tive um relato nesse sentido de uma aluna da UFBA, que ela foi aluna da creche e depois ajudou a desenvolver aquela trilha sensorial com as crianças da creche. E ela comentou o quanto foi significativo para ela, pequenininha, ter sido estudante da creche. Então, para ela, foi, né, essa experiência de participar dessa trilha com as crianças, de desenvolver essa trilha sensorial com as crianças, foi algo bastante positivo e significativo, né, na experiência dela. Eu acho, aqui eu queria só trazer uma questão, né, de que a racionalidade, ela não se contrapõe à sensibilidade, né, como muitas vezes a gente pressupõe, né, e que as duas juntas, elas podem potencializar o engajamento socioambiental. Eu trago essa questão porque, inclusive, eu tive uma aluna agora que ela desenvolveu o trabalho de conclusão de curso dela, ela fez um curso de especialização em educação ambiental, com ênfase em espaços educadores sustentáveis. E o projeto dela foi justamente discutindo a necessidade de uma convergência entre sensibilidade e racionalidade, né, nas práticas de educação ambiental. E é uma discussão que a gente fez, é que na própria literatura, mesmo quando se busca ampliar a perspectiva, muitas vezes, do ponto de vista linguístico, né, a gente acaba ficando preso à ideia de que a sensibilidade está subsumida à racionalidade, né? Então, por exemplo, quando a gente diz, nós precisamos de novas formas de pensar, nós precisamos de uma nova racionalidade, nós precisamos desenvolver uma inteligência geral, observem que são usados termos que se associam à racionalidade, pensar, né, racionalidade, inteligência, né, então nosso discurso acaba, né, revelando que muitas vezes a sensibilidade parece estar subordinada à racionalidade, quando a gente precisa de um equilíbrio, né, nesses aspectos. E aí, relacionando um pouco com o que o professor Diego comentou, né, das tendências da educação ambiental, a gente acredita que o trabalho com as trilhas, com as hortas urbanas, é um trabalho que permite, né, contemplar as várias tendências da educação ambiental, né, porque na própria literatura sempre se discute que uma não substitui a outra, né, que nós precisamos de abordagens que sejam preservacionistas, que induzam, né, mudanças de hábitos, de comportamento, né, e que também promovam um olhar crítico sobre a diversidade, né, sobre como a nossa relação com o ambiente pode comprometer a diversidade sociocultural, né, e a própria questão, do ponto de vista das hortas, a questão da segurança alimentar, né, diante do modelo hegemônico de produção de alimentos. Então, tanto as trilhas quanto as hortas, elas podem, né, contemplar essas diversas perspectivas e permitir que a gente tenha uma abordagem crítica e emancipatória, né, dos temas tratados nesses espaços, né, através dessas abordagens. Eu trago essa questão da diversidade cultural ameaçada porque, por exemplo, nos campos das universidades, há sempre um conflito, né, de uso das áreas verdes para estacionamento, para construção de novos prédios, né, então há também relações de poder em torno do uso desses espaços, né. Aqui não tem relação direta com, né, o tema das hortas e das trilhas, mas é mesmo uma recomendação para quem ainda não assistiu, porque eu fiquei muito sensibilizada com o filme Professor Polvo. Ele traz um pouquinho isso que eu comentei, né, não vou contar a história, né, mas é uma pessoa que voltou o seu olhar, a sua curiosidade para um elemento da natureza, e a partir desse elemento da natureza, ele pôde compreender todo o sistema, né? A partir daquele elemento, ele sentiu necessidade de integrá-lo ao sistema. Então, assim, essa abordagem com crianças, talvez, de partir da formiguinha, né? De algum elemento próximo da borboleta, de algo que chame a atenção da alface, né? Pode fazer com que ela comece a ampliar e a entender, né, como esses elementos se situam do ponto de vista da biodiversidade e da sociobiodiversidade, né? Eu acho que encerro aqui, isso. Então, concluí aqui.
Agradeço, né, o convite, estou à disposição para dialogar. Muito obrigada, professora Rosileia. E se o professor Diego tem alguma coisa para comentar? Sim,